Wesley chegou a escrever comentários do Antigo e do Novo Testamento. São comentários, claro, numa linguagem mais simples. O objetivo dele era atingir os camponeses da época, né, ajudar aquelas pessoas mais humildes a entenderem a palavra de Deus. Então ele chegou a escrever alguns materiais sobre isso daí. São comentários onde ele vai comentando tópicos de cada livro, né, da Bíblia. E não são comentários exaustivos, mas que tinham, como eu já comentei, essa finalidade de ajudar aquelas pessoas mais simples. Então, mostrando agora de uma maneira um pouco mais gráfica, como que era esse Sola Escritura, a gente tem um desenho ali, que a gente conhece aqui no Brasil, foi um pensamento organizado por um teólogo metodista chamado Albert Outler, que ele chamou isso daí de quadrilátero wesleyano. Alguém já ouviu falar dessa expressão aí? Então, o que era o quadrilátero wesleyano? O pastor aqui sabe. O quadrilátero wesleyano eram 4 fontes de autoridade, ou a metodologia de Wesley para a sua formulação teológica. Então, como se dava isso daí? O Albert Outler, lendo os textos de Wesley, ele pôde perceber, como eu já comentei aqui, que em primeiro lugar, para ele, estavam as Escrituras. E subordinado às Escrituras, uma fonte secundária, estavam ali outros 3 elementos, que era a razão, a tradição e a experiência. Eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco o que seria isso. Aí, porque da década de 90, mais ou menos, para cá, tem um outro grupo de estudiosos que incluíram nessa metodologia wesleyana, né, mais um item, que é a criação. Então a gente não fala mais hoje de um quadrilátero, a gente fala hoje de um quinquilátero, porque a criação tem toda uma desenvoltura aí com a questão da teologia e do meio ambiente, a ecoteologia, como a gente tem chamado, né? Então é um assunto bem interessante também. Então, por que eu mudei ali graficamente o desenho? Porque quadrilátero pressupõe 4 lados iguais, e isso não consegue trazer de uma maneira muito fiel aquilo que o Wesley pensava. Ele não entendia que a Escritura estava em pé de igualdade com aqueles outros itens que eu comentei. Para ele, a fonte principal, primária, eram as Escrituras. As outras eram secundárias. E ele trabalhava de uma maneira cíclica. Como assim? Ele começava com as Escrituras analisando determinado pensamento, né? Ou seja, uma análise indutiva, né, a partir das Escrituras, exegética. Fez essa análise bíblica, ele parte então para o entendimento dos pais da igreja, para o consenso dos pais da igreja, aquilo que os pais da igreja disseram sobre determinado assunto, ou sobre as Escrituras, né, sobre determinado versículo. Logo depois, ele parte para a razão, que era um elemento muito forte na época em que ele viveu, né, ele está no auge do racionalismo, aí é só a gente entender um pouquinho da história da época, né? Ele está no iluminismo, no auge do racionalismo também. Nessa época as pessoas vinham negando a autoridade das Escrituras, e o Wesley vem mostrando que a Bíblia é o ponto de partida principal, nós temos que começar dela, né? E aí qual é o papel da razão nisso? A razão tem um papel importante no sentido de nós organizarmos o pensamento, de nós sistematizarmos o pensamento, de nós tentarmos trazer um diálogo, né, de determinadas doutrinas com a ciência, com aquilo que a ciência tem descoberto, afins, elas também estão todas subordinadas às Escrituras. Então, para Wesley, a Bíblia continua em primeiro plano. Então, passou pela tradição, passou pela razão. Há coisas que a razão não é capaz de explicar. Por exemplo, o novo nascimento. Lembra lá de João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos? Nem ele entende. A razão dele não foi capaz de entender a mensagem de Jesus, né? E ele senta com Jesus e fala: Senhor, como é que eu faço aí esse negócio de salvação? E Jesus então explica para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele olha para Jesus, fica encafifado, não sei se vocês falam assim também. Mas ele olha para Jesus e fala assim: mas mestre, eu já sou velho, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus para ele responde, né? Nicodemos, você é mestre de Israel, não sabe essas coisas? Ou seja, está vendo? A razão, todo o conhecimento, né, hermenêutico, exegético que eles já tinham lá no grupo dos fariseus, não era capaz de trazer o entendimento daquela doutrina tão importante que é da regeneração, ou do novo nascimento. Então, há coisas que a experiência vai nos ajudar. Nós não vamos formular nenhuma doutrina a partir da experiência, mas a experiência nos ajuda.
a entender determinados pontos da Escritura. Então a gente pode até tentar explicar, fazer um livro de 500 páginas sobre regeneração. Mas só quem foi regenerado sabe o que isso significa, não é verdade? Você que nasceu de novo, você sabe o que é regeneração. Você passou por isso, você sentiu isso. Então, a experiência tem o seu papel importante. Não é que o Wesley valorizava a experiência e criava uma doutrina a partir da experiência. Não. É que aquela experiência que ele teve na rua Aldergeist trouxe para ele um entendimento mais completo do que de fato é a obra de salvação. Mais adiante eu vou comentar com vocês. Então, passava-se pela tradição, pela razão, pela experiência, uma vez ou outra pela questão da criação, pelo modo como Deus criou todas as coisas. E aí, para terminar esse ciclo, como eu comentei com vocês, ele volta de novo às Escrituras, porque ele passou por esses elementos secundários e agora ele vai fechar, passa pela Escritura novamente. Então a Bíblia tem esse papel primário, ao passo que os outros 4 pontinhos ali que eu falei são secundários. E aí graficamente agora ficou melhor, porque as Escrituras ocupam esse local de primazia, está lá dentro daquele quadrado, ocupando ele de maneira plena. E nas arestas desse quadrado a gente tem ali então essas fontes secundárias. Aí sim, agora está representando um pouquinho melhor. Então é uma coisa até para se pensar, se o nome mais adequado é quadrilátero, quinquilátero, isso não pode ser até um outro nome. Porque quadrilátero e quinquilátero mostram que tem 4 ou 5 lados iguais. E não é essa a proposta, não é? A gente vê que as Escrituras estão de uma maneira superior. Bem, então o Wesley fala a Escritura é algo bem fácil da gente conseguir enxergar nas suas obras, nos estudos sobre ele, Na época de Wesley ainda não existia aquela discussão sobre inerrância, se a Bíblia tem erro, se não tem erro. Está havendo uma discussão sobre a autoridade da Bíblia no iluminismo, mas esse termo, inerrância, ainda não existe. Mesmo não existindo, nós podemos voltar na história e pegar desde os reformadores, desde Lutero, desde Calvino, Zwinglio, outros ícones da reforma posteriormente, podemos chegar até Wesley e nós podemos chamar todos esses homens de proto-inerrantistas. Por quê? Porque antes de acontecer essa discussão sobre inerrância, que é uma coisa lá mais chegando ao século XX, na época do liberalismo com o fundamentalismo, que eles vão discutir essa questão, lá atrás a gente já vê esse pessoal defendendo uma Bíblia com autoridade plena, que é isenta de erros e que também é plenamente inspirada por Deus. Então, nós já podemos chamar tanto os reformadores como o próprio Wesley, do movimento evangelical britânico, como alguém que já era um tipo de proto-inerrantismo, ou seja, antes do inerrantismo ocorrer, já havia gente defendendo esses princípios. A gente não cometer aquele negócio que a gente chama de anacronismo, uma coisa que aconteceu depois, você está voltando no tempo, atribuindo aquela situação. Ok? Então, vamos agora para o segundo sola, que é o sola gratia. E o que estava acontecendo naquela época, então, para a gente entender aqui por que a teologia de Wesley também defende somente a graça? Bem, naquela época, como a gente já comentou, havia uma situação no meio do seio católico de que as pessoas elas poderiam ser salvas não pela graça, mas pelas obras. Então o catolicismo difundia isso. Se você faz boas obras, isso pode te ajudar na salvação e pode amenizar a sua pena posterior no purgatório. E uma forma de amenizar isso era como? Pagando penitências. Outra forma era pagando pelas indulgências. Então era assim que funcionava. Então a Igreja Católica negou a salvação somente pela graça naquele período da Idade Média. Aliás, até hoje, na sua teologia, existe também essa questão das obras. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós temos um texto muito claro sobre o sola gratia. Lá o texto bíblico diz que somos salvos somente pela graça, mediante a fé. Isso não vem das obras, é um dom de Deus, parafraseando lá o texto do apóstolo Paulo. Então, o princípio sola gratia ele é muito importante, porque nós precisamos entender que é somente pela graça de Deus que alguma coisa acontece na nossa vida. Eu não sei se eu comentei em palestra anterior, porque a gente às vezes dá aula num lugar, palestra em outro lugar, e às vezes os assuntos se misturam, mas para entender melhor essa questão da graça, eu vou dizer aqui sobre algumas portas de entrada de pecado. Então, o ser humano ele pode pecar através da desobediência da vontade preceptiva de Deus. Vontade preceptiva tem a ver com os preceitos divinos, Então a gente volta lá, por exemplo, nos 10 mandamentos, e há alguns preceitos. Se a humanidade obedecesse aqueles preceitos, com certeza a humanidade seria melhor. Então, não furtarás, não darás falso testemunho, como
como exemplo aí. E o que acontece? Quando nós desobedecemos esses preceitos de Deus, nós estamos então cometendo delitos, pecados, né? Outra forma de pecar é através das palavras que nós exteriorizamos, né? Jesus chegou a dizer que não é o que entra que contaminou, mas o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. E quantas vezes a gente vê pessoas falando mal pelas costas, né, sendo mentirosas, falando palavrões, palavras torpes, né? E também são formas de pecado. Tanto que o próprio Jesus chegou a dizer que nós vamos ter que prestar conta de cada palavra frívola que sai da nossa boca, cada palavra fútil, sabe? Aquelas palavras que não tem sentido, que você fica jogando fora, né? Então aqui a gente vê também a seriedade disso. Fora essa questão das palavras, nós ainda podemos pecar guardando sentimentos ruins, né? Por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus chegou a dizer, reportando-se à lei, né? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar para o seu irmão e começar a chamá-lo de raca, você já é réu do sinédrio. Então ele mostra que a forma como nós nos comportamos muitas vezes, né, com ódio no coração, com desejo maligno aqui no coração, isso também configura pecado. Não é só o fato de ir lá e cometer, né, consolidar, né, o ato do assassinato. O fato de você já ter aí um ódio, um rancor, né, um certo tipo de sentimento negativo no seu coração, já configura também o pecado. Além disso, além dessa questão, dessas três questões que nós comentamos, nós ainda temos uma quarta forma de pecar, que é a omissão. Então, deixar de fazer o bem, deixar de proclamar o Evangelho, deixar de ajudar o próximo, também é pecado. Em Mateus 25, Jesus fala sobre isso, quando ele fala que vai estar colocando, né, à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. E ele vai dizer para os bodes, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive forasteiro, não me abrigaste. Então, quando nós deixamos de ajudar o próximo, quando nós deixamos de anunciar essa boa nova, nós também estamos cometendo delitos diante do Senhor. E uma quinta forma ainda de pecado é através dos pensamentos, e foi algo que mexeu muito com Wesley. Daqui a pouco, quando eu começar a comentar sobre o que influenciou ele, você vai se lembrar disso daqui. Então, a quinta forma é através de pensamentos. Então, tem um material de um neurologista de que na mente humana passam cerca de 140 mil a 180 mil pensamentos por dia. E aqui dá para a gente ter uma noção, gente, muito clara, né, de como o pecado é algo terrível realmente na vida do ser humano. E se a gente fizesse aí uma continha rápida, né, 3 pecados por dia em pensamento, né, você seria uma pessoa realmente muito próxima de um anjo já, né? 3 pecados apenas por dia, em um ano daria mais de 1000 pecados, né? E aí, se você fizer uma conta aí aproximada da sua idade, né, dá para ter uma noção de quantos pecados a gente teria, né? Enfim, em função disso, o sola gratia mostra, reverbera como que a salvação de fato é pela graça. Porque um dos significados da palavra graça, qual é? O significado mais comum, aquele favor imerecido, não é? Aí, se a gente fosse colocar na balança lá as boas obras e os pecados, o que ia pesar mais, gente? Não precisa nem perguntar, a pergunta é retórica essa, né? E aí o que acontece? Pesou mais o pecado. Há mérito na nossa salvação? Há algo que eu possa fazer para me salvar? Não. Então a salvação é pela graça. Somente. Né? E aí, o que seria o sola gratia, né, na perspectiva wesleyana? Bom, a gente falou sobre graça preveniente, e aí eu voltei naqueles estágios da graça com vocês na semana passada, e aí dá para a gente perceber que a nossa teologia, a teologia que parte de Wesley, né, ela é uma teologia centrada na graça de Deus, ou seja, uma teologia caricêntrica. Graça, no grego, vem de caris, né? E é uma teologia completamente centrada na graça, do início ao fim. Não é centrada no homem, mas centrada na ação divina, no favor de Deus que nós não merecemos, do início ao fim. Daí nós temos os estágios da graça. Quais são esses estágios? Graça preveniente, que a gente viu lá, preveniente vem do latim, de 2 palavrinhas, pré, que significa antecipado. Veniente vem de venix, que é do verbo vir, né? É aquela graça que vem antes, enfatizando aí a iniciativa de Deus na salvação. Além da graça preveniente, quando Deus está indo ao encontro do pecador perdido, o que ele está fazendo? Ele quer convencer o pecador, né, de que ele precisa se arrepender dos seus pecados. E aí nós chamamos essa ação da graça de graça convencedora. Além disso, se essa pessoa entende essa mensagem, né, que a graça ela vai fazer isso, ela vai iluminar a mente da pessoa, como a gente viu aí vários versículos na semana passada, né? Vai iluminar a pessoa, vai libertar o arbítrio cativo dessa pessoa.
e ela então vai poder tomar a sua decisão. Se ela responde positivamente, com arrependimento e fé, o que acontece então? Deus regenera essa pessoa, justifica essa pessoa, e aí ocorre a graça justificadora. E, à medida que a pessoa foi salva, uma vez salva, ela não tem que fazer mais nada? Não, a gente viu lá em Efésios 2, versículo 10, que nós, embora não sejamos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Então a santificação também é uma obra da graça de Deus em nós, né, nos ajudando, nos incentivando a sermos cada vez mais pessoas que vão fazer a vontade do Senhor. Tem um texto de Filipenses, muito interessante, que o apóstolo Paulo fala, que nele está o querer e o operar. E um pouco antes, no versículo anterior, ele fala para a gente desenvolver a nossa salvação. A palavra de Deus ali naquele texto, operar, no grego, é energizo, que significa como se Deus estivesse ativando, né, colocando ainda mais lenha na fogueira, né, incentivando você a produzir aquilo. É um texto que o apóstolo Paulo está escrevendo para crentes, né, para eles desenvolverem a salvação. E qual é a ideia de desenvolver a salvação? É de realmente Deus vir ao nosso encontro e nos estimular, nos incentivar, nos energizar para que sejamos cada vez mais santos, para que cada vez mais a imagem dele seja refletida em nós. Então, como a gente pode perceber, é obra da graça do início ao fim. E aí, um último estágio da graça, né, que nós também colocamos como está aqui no slide, é a graça glorificadora. Ou seja, quando terminar tudo aqui, Deus também é quem vai nos glorificar. Então, entendendo do início ao fim, que é a obra da graça de Deus em nós, gente, não tem como, né, não entender que a teologia de Wesley admitia o sola gratia, somente a graça. Ok? Bom, o próximo ponto é o solos Cristo, somente Cristo. E por que esse princípio foi reverberado na Reforma Protestante? Porque durante a Reforma aconteceu uma situação. Antes da Reforma estava acontecendo uma situação. A Igreja Católica entendia que não apenas Cristo tinha um papel preponderante na salvação. Não, Maria, os santos, os anjos poderiam também ajudar as pessoas intercedendo por elas e por assim vai. E a própria pessoa mesmo, com as suas obras, poderia também se salvar. Então o sacrifício de Cristo não era primordial na questão da salvação. E aí a Reforma vem para reverberar o quê? Não tem nenhuma outra pessoa que possa nos ajudar na salvação, é somente Cristo. E aqui a gente tem uma fala de Wesley sobre isso, comentando o texto de 1 Timóteo 2,5, que é aquele texto que o apóstolo Paulo escreve assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, comentando esse versículo, ele diz assim: esse texto exclui a possibilidade de outros mediadores, tais como os santos e os anjos. Então ele está mostrando aqui que somente Cristo é o mediador, somente Cristo pode nos salvar. Não é? Mais ninguém. Santos, anjos, Maria, absolutamente mais ninguém. Então Wesley também estava de acordo com os solos Cristos. O próximo slide agora, que tem a ver aí com o próximo ponto da reforma, é o sola fide, somente a fé. Então nós comentamos aqui que a Igreja Católica naquela época cria que não somente Cristo e não somente a graça salvava. O texto de Efésios 2, versículo 8 diz lá: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, mediante a fé. Ok? O que acontece então? Naquela época eles entendiam que a assinatura do Papa naquele documento, que era um documento que eles levavam para casa, penduravam lá na parede, eles achavam que aquela indulgência poderia salvá-los, quando na verdade isso era impossível de acontecer. Eles acreditavam que as penitências que as pessoas pagavam poderiam salvá-los. E um belo dia, de acordo com as biografias que a gente tem de Lutero, ele estava subindo uma escadaria de joelhos, pensando em pagar uma penitência pelos seus parentes, pensando: Senhor, diminui a pena deles lá no purgatório. À medida que ele subia aquelas escadarias, ele estava muito impactado com o livro de Romanos, com a carta de Paulo aos Romanos. Então ele ouve uma voz que diz para ele: mas o meu justo viverá pela fé, que aparece em Romanos 1 também. Então quando ele ouve aquilo, de acordo com o relato biográfico, ele se levanta envergonhado e vai embora lá para o local onde ele ficava e começa a produzir as suas 95 teses. Depois ele afixa lá no castelo, da porta da igreja do castelo de Wittenberg, mostrando que a igreja precisava voltar atrás em determinados pontos doutrinários que ela vinha ensinando. Então a salvação é pela graça mediante a fé. Esse é o ponto que a reforma protestante reverberou.
E aqui o que o John Wesley fala sobre essa questão da fé? Comentando Romanos capítulo 3, versículo 28, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, por uma fé que não é obra, senão receber a Cristo, e por conseguinte é algo essencialmente distinto de todas as nossas obras. Aí a gente aproveita até para abrir um parênteses aqui importante, porque muitos calvinistas até acusam os arminianos de crer que a fé, que a resposta a Deus é uma obra, e sendo assim o ser humano seria salvo pela obra, né, por uma obra dele. E aí o que acontece? Se você for estudar as obras de Jacó Arminio, que a gente já tem em português, e se você for estudar também os tomos de Wesley, você vai ver que ambos teólogos criam que a fé é um dom de Deus, é um dom que é ministrado, que é dado, é um presente, que é dado quando? Durante aquela ação da graça de Deus, na graça preveniente, na graça convencedora, né? E o Wesley está dizendo ali, olha, concluímos que o homem é justificado pela fé, mas essa fé não é obra. Então ele está deixando claro que nós não cremos dessa maneira, que o homem pode se salvar, né? Até o profeta Jonas, ele chegou em determinado momento a declarar: a salvação pertence ao Senhor, e pertence a Ele. Há alguma coisa que nós podemos fazer por nós, como a gente já viu, né? Então não há o que nós possamos fazer. Então a salvação é um dom de Deus, é uma obra da graça de Deus, né? E pela graça de Deus Ele nos dá essa capacitação para respondermos a Ele. Amém. Então é assim que funciona a mecânica da salvação. Então o Wesley defendia o sola fide. E o próximo ponto agora, o último ponto aí daqueles pontos da reforma, né? Nossa, aí que acho que duplicou esse slide. Vamos lá, é o sólido e a glória, somente a Deus a glória. Então em Apocalipse 17:10, a gente tem aquela passagem em que o apóstolo João se prostra para adorar um anjo. Lembra dessa passagem? Né? E aí o que o anjo fala com ele? Não, levanta, eu sou conservo teu, adora somente a Deus, né? E aí o Wesley, comentando esse versículo, ele diz assim: orar ou adorar a mais sublime criatura é nada menos que idolatria. Então o Wesley também entende que somente a Deus deve ser dada a glória. Então os 5 solas estão muito explícitos no pensamento de Wesley. Então nós somos de uma linha que também vem da escola reformada, né? Porque é uma confusão que muita gente faz. Muita gente hoje em dia atribui o título Teologia Reformada como se só calvinista fosse reformado. É um erro grotesco, é um erro de história. Por que é um erro de história? Porque antes de João Calvino, quem foi a principal pessoa, né, na reforma protestante? Quem foi? Martinho Lutero. Lutero era calvinista, gente? Isso seria até anacronismo, né? Como eu já comentei aqui agora há pouco. Lutero, com a sua saída da Igreja Católica, com o seu rompimento, ele acaba fundando, né, uma igreja, a Igreja Luterana, que até hoje é a igreja oficial da Alemanha. Então o luteranismo tem alguns pontos um pouquinho diferentes da tradição calvinista. Tá? Tanto que o calvinismo entende que Deus é que faz tudo, o homem não responde, mas na teologia luterana eles entendem que há uma sinergia, que há uma cooperação, né, do ser humano respondendo à graça de Deus. Então, enfim, são pontos aí importantes da gente destacar. A teologia reformada tem muito a ver com esses 5 solas, e não com o calvinismo em si. Agora, de onde nasceu essa confusão, né, de atribuir teologia reformada somente a calvinismo? Isso nasceu numa época exatamente onde a reforma estava estourando em outros locais da Europa. Eu até costumo dizer que eu não gosto de chamar de reforma protestante, eu gosto de chamar de reformas protestantes. Porque na Alemanha, aí você tem que voltar lá na história, não vou voltar que não dá tempo, né? Quando você volta antes de Lutero, e havia gente na Inglaterra já tentando fazer uma movimentação, né? O John Wycliffe, a gente tem John Hus na Boêmia, né? Que são pré-reformadores, a gente tem lá em Roma também o Jerônimo Savonarola. Enfim, há uma movimentação na Europa já para acontecer uma mudança na Igreja Católica. Como havia uma perseguição muito forte, muitas dessas pessoas foram mortas, inclusive esses 3 que eu citei, Lutero só conseguiu porque houve, além da providência divina, um asilo político, que ajudou ele então a dar continuidade. E o próprio advento também da questão das publicações, né, da imprensa, coisa que não existia antes. Isso ajudou muito o Lutero também. Ele começou a publicar artigozinhos, né, e mandava para vários lugares, as pessoas liam, ok? Então isso tudo ajudou. Mas a reforma não se limitou somente à Alemanha. Um pouco depois, que estourou na Alemanha, na Inglaterra, que já havia um movimento um pouquinho antes, eu citei aqui o John Wycliffe, nós temos agora o rei Henrique VIII também
abandonando a Igreja Católica por questões ali pessoais, por questões que estavam acontecendo, que não eram exatamente daquele momento, era um pouco antes também, mas aí a gente teria que voltar muito na história para explicar. E surge também na Inglaterra uma outra reforma, surge lá a Igreja Anglicana, e junto com o anglicanismo vem também o puritanismo, né, que daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais. Então, isso na Inglaterra. Mas em outros países da Europa também tiveram outras reformas. João Calvino, por exemplo, na França, ele deixou um legado, tem ali um grupo que ficou conhecido como Huguenots, que eram seguidores de Calvino, mas como ele não conseguiu implementar a reforma na França, ele saiu e foi para a Suíça. E lá ele chegou até a apoiar o Ulrich Zwingli, que era outro reformador. Né? Então na Holanda surgiu ali uma outra igreja, que era a Igreja Reformada da Holanda. Na Suíça também, Igreja Reformada da Suíça. Foram essas regiões, né, onde a reforma de Calvino afetou, né, influenciou bastante. Okay? Depois, mais adiante um pouquinho, a gente vai ter uma pessoa que sai lá da Escócia e vem para estudar junto com João Calvino, né, que é o John Knox. E ele volta para a sua terra depois de terminar os seus estudos e funda outra igreja, a Igreja Presbiteriana. Né? Então, enfim, nós temos ali várias reformas acontecendo. E por causa dessas denominações novas que surgiram, né, Igreja Reformada em tal lugar, Igreja Reformada, aí o pessoal começou a atribuir teologia reformada à teologia que essas igrejas professavam, o que é uma confusão, porque reforma é antes disso, começa na Alemanha, né, a reforma protestante. Então, entendendo esse princípio, fica mais fácil agora da gente partir aqui, né, para entender que a nossa teologia é tão reformada quanto a teologia calvinista, quanto a teologia luterana, que a gente vem dessa mesma escola reformada, tá bom? Vamos lá. Qual era o lema da reforma? O lema da reforma está ali em latim, que é a Igreja Reformada sempre reformando. Essa frase foi cunhada por um teólogo holandês chamado Gisbertus Boëtius. Ele cunhou essa frase na época do Sínodo de Dort, 1618, e na verdade o Sínodo durou entre 618 e 619, né? Mas ele cunhou essa frase por quê? Nessa época estava uma controvérsia, né, daqueles seguidores de Jacó Arminio, que eram os remonstrantes, e o pessoal da escola de Teodoro de Beza, né, dos calvinistas da região da Holanda. E no meio dessa discussão, se a salvação é por predestinação, se não é, os remonstrantes deixaram 5 artigos. Esses artigos, né, tiveram a análise nesse sínodo. Esse sínodo depois chegou até a dizer que não concordavam e até exilaram muitos remonstrantes nessa época, alguns chegaram a ser mortos, né? E eles reverberaram que a teologia oficial daquele local era a teologia da Igreja Reformada da Holanda, que é aquela do Teodoro de Beza, sucessor de Calvino, né? A teologia calvinista. E o que acontece aqui também, uma outra coisa importante de destacar, gente. Eu vejo às vezes muitos colegas arminianos falando, né, porque matou o pessoal, porque João Calvino também consentiu lá com a morte de cerveja, porque ele não era trinitariano e tal. Bom, aí é um erro que muitos colegas nossos têm cometido, de tentar analisar a história com as lentes de hoje. Não vamos fazer isso, que a gente vai errar na análise histórica. Você tem que colocar os óculos daquela época, para tentar entender o que estava acontecendo naquela época. Se você coloca a ética de hoje e tenta entender a ética daquela época, não estou dizendo que eles estavam certos ou menos errados, né? Mas a gente vai fazer uma análise errada. Né? Quem é historiador sabe melhor do que eu estou dizendo. Você tem que voltar lá atrás, né, e tentar entender aquele contexto, montar aquele contexto para poder entender o que estava acontecendo. Então, naquele contexto, tem um historiador chamado Paul Tillich, ele chegou a chamar esse período de período de ortodoxia protestante. O que foi esse período? Foi um período em que as pessoas estavam preocupadas em trazer documentações, credos, confissões, né, que mostrassem aquilo que eles acreditavam. Então essa era a preocupação. E com isso, outra coisa que acontecia em paralelo, era que cada denominação tinha o seu credo, a sua confissão, a sua documentação, que eles acreditavam. Assim como nós também temos, né? A Igreja do Nazareno tem um manual, e dentro do manual nós temos os nossos 16 artigos de fé. Você pode ir lá olhar tudo que nós acreditamos, ok? Então, nessa época estava acontecendo isso. E uma vez que eles determinavam o que aquela igreja acreditava, normalmente aquela igreja também era ligada ao Estado. Por que eu digo normalmente? Porque lá na Inglaterra houve uma briga, né, para ser ligado, depois saía dessa ligação, depois voltava, né, que foi na época do puritanismo. Então, havia uma ligação com o Estado. Então, quando alguém não concordava com um ponto doutrinário, ele não estava só deixando de concordar com a religião dele, com a denominação dele. Ele estava deixando de concordar com o Estado, com o país,
E uma vez que ele discordava do país, ele cometia crime de heresia. E aí, por isso, as pessoas eram condenadas. Então, às vezes eu vejo o pessoal criticando os calvinistas, não estou dizendo que eles estavam certos na época de fazer isso, mas a mentalidade deles na época era outra, né? Eu preciso trazer aqui também a explicação de que se o arminianismo tivesse sido alguma teologia oficial de algum daqueles países, ia acontecer a mesma coisa. A hora que se levantasse um calvinista, eu não concordo com isso, a salvação é pela predestinação, vamos matar esse camarada aqui, ele está falando demais, ele está cometendo crime de heresia. Então também ia acontecer isso. Então a gente tem que montar esse cenário histórico e entender o que estava acontecendo na época, para não cometer esse erro aqui na frente. Tá? Bom, então, entendendo, né, essas situações aí, daqui a pouco a gente vai chegar numa conclusão melhor do porquê eu trouxe aquele lema da reforma, de que igreja reformada sempre reformando. Né? A igreja de Deus, ela precisa estar aberta não para mexer na sua doutrina, no seu corpo doutrinário, mas ela precisa estar aberta para se atualizar. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo aqui da reforma radical do Ulrich Zwingli. Vocês vão, não sei se alguém já ouviu falar disso, mas naquela época o Zwingli foi tão radical na reforma litúrgica, né, na forma como eles iam adorar o Senhor no culto, que ele aboliu qualquer tipo de expressão artística, inclusive a música. Já pensou você vir para o culto e não ter louvor? Não é estranho da nossa característica hoje, né, na forma como a gente adora hoje? Pois é, na época do Zwingli não tinha, ele proibiu isso daí. Né? Mas aí a gente já vai ter o João Calvino, que ele produziu até vários hinários, né? Então, assim, a gente vai ter essas questões na reforma. Mas o que tem a ver a igreja reformada sempre reformando, então? Tem a ver que o tempo vai passando e nós vamos nos atualizando com determinadas coisas. Por exemplo, hoje aqui, nós estamos usando o microfone, coisa que na época da reforma não tinha. Nós estamos usando o DataShow, que está nos ajudando bastante aqui para você acompanhar comigo o meu raciocínio e absorver um pouquinho mais, né, o conteúdo dessa palestra. Mas naquela época não tinha. Então a igreja reformada sempre reformando é nesse sentido. A nossa base doutrinária, a gente não mexe. Nós somos nazarenos, nós somos wesleyanos, nós cremos na inteira santificação, nós cremos na perfeição cristã, e está ali, não vamos mexer nisso daí. Mas há outros elementos, né, conforme a sociedade vai avançando, questões tecnológicas, culturais, que nós podemos ter um contato ali. Né? Então a ideia ali de igreja reformada sempre reformando passa por esse raciocínio, ok? E daqui a pouco a gente vai entender como que o Wesley teve um papel importante na continuação da reforma, nessa situação de igreja reformada sempre reformando. Então, para a gente entender como Wesley chegou na perfeição cristã, que é o ponto central da teologia dele, a gente precisa entender as influências que ele sofreu ao longo do tempo. E aí eu coloquei uma figurazinha ali de uma colcha de retalhos, né, para você entender, porque ele vai absorver um pouquinho de um monte de coisas na medida que ele vai estudando, né, e vai formando a sua bagagem teológica. Não é assim com a gente também? Tem até uma palestra minha sobre cosmovisão, que eu vou explicando que a cosmovisão ela é cíclica, né? A gente vai aumentando ou reduzindo à medida que o tempo vai passando e à medida que nós vamos tendo contato com mais conhecimento, né, com a ciência, com a razão, com a experiência também. Então essas duas coisas vão fazendo a nossa cosmovisão aumentar, né, dilatar ou retrair, dependendo aí da maneira como a gente vai passando pelo caminho da vida. E assim acontece com o nosso pensamento teológico. Eu garanto que lá atrás você pensava de uma forma, aí depois o seu pastor, os professores de escola dominical trouxeram aqui alguma coisa que você não interpretava daquele jeito, aí você olhou e falou, olha, nunca parei para pensar nisso. E aquilo mudou a sua forma de enxergar a Bíblia, não é verdade? Então é assim que funciona. E da mesma maneira aconteceu com Wesley também. Tá? Então vamos ver um pouquinho das influências que ele teve ao longo da sua vida. A primeira influência que Wesley teve foi com o pietismo alemão. O pietismo alemão foi um movimento de reforma dentro da reforma. Olha que engraçada essa frase, né? Mas o que aconteceu? Quando Lutero morreu, logo depois da morte dele, né, a igreja luterana começou a passar por um período muito forte de esfriamento. Eles se tornaram altamente intelectualizados. Quando eles iam pregar um sermão, eram sermões muito complexos, a igreja não entendia, era uma linguagem muito jurídica, muito técnica. Então tem até umas pinturas da época lá, né, dos pietistas, reagindo contra essa frieza luterana, né? E aí tem lá o pastor pregando e um monte de gente na congregação dormindo, assim, né, de pinturas, para você ter ideia. Porque era aquela mensagem difícil de entender, né? Ninguém entendia o teor do que ele queria dizer. Fora isso, uma outra característica muito marcante desse período era também um estilo polêmico de mensagens.
Então eles traziam para o púlpito, na hora do culto público, né? Aqui é um culto de ensino, né? A gente está aqui estudando, é diferente, né? Mas imagina você chega no domingo à noite, e aí o pastor Antônio Carlos começa a falar aqui que o calvinismo ele não concorda com isso, que tem um outro... Aí começa a trazer um estilo polêmico. Era assim que eles ficavam fazendo também. E isso não era legal para o povo que não tinha tanto acesso a estudo na época, né? Então tinha que ter um momento reservado, né, separado para isso. E os pietistas vieram confrontar esse tipo de comportamento da época, mostrando que o pessoal precisava ler a Bíblia, não como se estivesse lendo um livro de direito, né, um livro de legislação. Eles precisavam ler a Bíblia como um livro de Deus, um livro vivo, que vai marcar as pessoas ao redor. Precisavam pregar com vida, né? Então essa era a crítica deles. E esse grupo, né, de pietistas, eles também eram muito dedicados, muito engajados na área social. A gente vai ter algumas pessoas que chegaram a trabalhar com muita força na região de Heil, né, na Alemanha, e chegaram a construir mais de 30 escolas, né, para ajudar pessoas que eram pobres, miseravelmente pobres mesmo, né, para ajudar essas pessoas a administrarem melhor os recursos que elas tinham, para ajudar essas pessoas a saírem da condição de pobreza extrema. Nós estamos falando lá do século XVI para XVII, que já está acontecendo isso na Alemanha, né? E, fora isso, várias outras coisas também que eles ajudavam, mães solteiras, creches, áreas de saúde, né? Com hospitais e tal. Então houve um trabalho muito forte dos pietistas nesse sentido. E uma outra coisa também muito importante dos pietistas foi o encontro dos pietistas com os morávios. Vocês já ouviram falar dos morávios, moravianos, né? São muito conhecidos por causa de dois irmãos que queriam fazer missões em um determinado local e só podia entrar naquela região se fossem escravos. Então, eles se venderam como escravos e foram lá pregar o evangelho, né, para os escravos daquele local. Então, eles ficaram muito conhecidos por isso. E o que aconteceu então? Os morávios, eles eram conhecidos também como irmãos boêmios. Lembra da onde que é Boêmia? Quem que era lá? O John Hus, né, que é aquele pré-reformador. Então, então o que acontece? Esses homens, eles eram seguidores das ideias do John Hus, que foi um pré-reformador na Boêmia, né? Na região da Tchecoslováquia hoje, né? Seria mais ou menos por aí. E ele então, esse grupo, eles estão enfrentando uma guerra, a Guerra dos 30 anos, eles saem de lá, exilados, perseguidos, né? E acabam chegando então na região da Alemanha. E lá eles têm encontro com um homem muito importante, que o nomezinho dele está até ali, daqui a pouco eu vou comentar sobre ele um pouquinho mais, que é o Conde de Zinzendorf. Ele tinha um monte de terras num determinado local e ele traz aquele pessoal para lá e dá asilo para eles e autoriza, olha, pode construir por aqui a casa de vocês, pode se instalar por aqui. O pessoal se instala, constrói um templo, começa a adorar o Senhor. Os Zinzendorf eram pietistas, começa a ficar muito próximo dos morávios, participa do culto com eles e fica muito impactado, né, com a vida de piedade que eles tinham. Inclusive é por isso que o pessoal ganha esse apelido de pietismo, viu, gente? Porque pietismo vem de piedade. Então, como eles ficavam ali querendo, né, que a igreja luterana voltasse para uma vida mais piedosa, de oração, de fervor, né, eles ganharam esse apelido aí de pietistas, tá? E aí, o que acontece então? O Zinzendorf começa a ter contato com esses morávios. E ele começa depois, né, desse contato até a investir em missões, vai para o campo missionário, né, daqui a pouco, aliás, na semana passada, né, eu mostrei aqui na mensagem sobre graça preveniente, uma ilustração até sobre ele, né, com vários povos, não sei se vocês vão lembrar, né, uma luz iluminando ele, os povos, né, ele pregando para vários povos, porque ele foi um missionário mesmo, né, ele pregou em vários locais, e esse grupo aí, essa fusão, né, do pietismo com o moravianismo foi muito boa, porque levou a mensagem do Evangelho para vários continentes, inclusive para a África, para países caribenhos, entre os esquimós, né, então foi um trabalho bem bacana, muito interessante isso daí. Então, esse é o pietismo alemão, era um movimento que, né, tinha essa ênfase, como eu já comentei com vocês, de uma vida mais devota, né, mais voltada para a piedade. E por que esse grupo influenciou Wesley? Nós temos 4 encontros que marcaram, né, a vida de Wesley. Quais são esses 4 encontros? O primeiro dele foi na viagem de Wesley para a savana. Né? Nessa época, a região da América do Norte, ela era colônia da Inglaterra. Wesley tinha terminado a sua faculdade lá em Oxford, tinha sido ordenado pela igreja anglicana, e ele vai dirigir uma paróquia lá nessa região. E o objetivo dele, além de dirigir a paróquia, também é pregar para os índios norte-americanos, né? Então, o que ele faz? Ele vai com esse objetivo. E quando ele está indo nesse caminho, né, em alto mar,
começa a acontecer uma tempestade muito forte. O mastro central do navio cai, todo mundo fica preocupado, né? E o Wesley também fica tão preocupado quanto aquelas pessoas. E ele se esconde, né? Fica lá com medo de morrer. E enquanto ele está com medo de morrer, tem um grupo de morávios, de pietistas, que estão lá adorando ao Senhor, cantando hinos, inclusive com crianças. Uma tempestade fortíssima, né? Todo mundo com medo de morrer. E aquele grupo lá, o Wesley fica olhando para ele e fala, esse pessoal é doido, né? Mas na medida que ele observa aquela piedade daqueles irmãos, mexe com ele. Porque há ali uma preocupação dele, né? Ele chega à seguinte conclusão: será que realmente eu sou salvo? Porque não era para eu estar com medo da morte, né? Então isso mexe com ele. O segundo encontro que ele vai ter é com o conde de Zinzendorf, que é quando ele está indo lá para dirigir essa paróquia, está em dúvida, né? E ele pega alguns conselhos com esse homem. O homem fala com ele: olha, você precisa confiar em Deus, você precisa crer que Deus vai te abençoar lá e tal. Lá no diário dele tem um relato da conversa, como é que foi. E aí o Wesley está muito assim desmotivado, muito preocupado, e o Zinzendorf pergunta para ele assim: você crê que você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Aí o Wesley fala assim: bom, eu não tenho certeza da minha salvação. E aí termina ali o diálogo, né? Então é outro encontro marcante também na vida de Wesley. O terceiro encontro marcante é com Pedro Böhler. Aí já é quando Wesley, nada dá certo para ele lá na América do Norte, né? Começa a dar um monte de coisa errada, ele não tem sucesso entre os índios. Ele chegou a ficar noivo com uma moça, né? E esse noivado também não vai para frente. E não vai para frente, sabe por quê? Vou fazer um trocadilho para uma brincadeira, né? Porque o Wesley escolheu esperar. Não tem um movimento hoje aí que chama escolher esperar, né? Por quê? Ele não estava noivo? Pois é, ele disse para a noiva dele o seguinte: olha, eu só vou casar contigo quando eu tiver sucesso entre os índios. Enquanto eu não tiver sucesso, eu não caso. Aí a moça não quis esperar. Aí deu ruim, como o pessoal fala, os jovens falam hoje, né? Não deu certo, não teve casamento, né? E aí o que acontece? Ele também não consegue ter êxito entre os índios, né? Não consegue pregar bem. Os métodos que eles aplicavam lá no Clube Santo, na Universidade de Oxford, ele tenta trazer para a paróquia, lá onde ele estava dirigindo, também não dá certo, o pessoal não aderiu à ideia. Essa moça que ele era noivo, ele começou a sentir que a moça estava tratando ele de uma maneira frívola e tal. Aí ele, um dia, está servindo a ceia, ele fala: não vou servir a ceia para você não. A moça fica brava, começa a fazer um levante contra ele na igreja. Aí ele desanima e volta para a Inglaterra. Quando ele volta para a Inglaterra, já desanimado, pensando em nem dar continuidade, né, no seu ministério, ele vai ter um encontro aí mais adiante com esse Pedro Böhler. E o Böhler começa a enfatizar muito com ele: Wesley, você tem certeza da sua salvação, cara. Você tem que ter uma experiência pessoal com Deus. E o Wesley, né, naquela busca e tal, um belo dia, ele tem esse convite para ir visitar um culto de um pessoal envolvido com o pietismo moraviano. E quando ele vai participar desse culto, a gente tem a data de 24 de maio de 1738, o pastor está fazendo a leitura de um comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos. E aí o Wesley alega ter sentido, né, uma experiência, né, o corpo dele pegando fogo da cabeça aos pés, e a que a gente chama de coração aquecido, a experiência do coração aquecido. E naquele momento, então, como bom britânico, ele olha até para o relógio, sabe até a hora que ele está sentindo o coração pegando fogo, né? E comenta que naquele momento ele tem convicção de que os seus pecados foram perdoados e de que agora ele tem certeza da sua salvação. E dali para frente, de fato, o ministério de Wesley alavanca de uma forma extraordinária. Depois ele se encontra com um amigo dele, que é o George Whitefield, e começa a pregar em Bristol, lá na Inglaterra, começa o seu ministério itinerante, né? E dali vai. Mas o primeiro momento, né, é essa influência do pietismo alemão. E por quê? O próximo slide mostra para a gente quais são as principais crenças dos pietistas, que eram 3. Quais são elas? Primeiro, a ênfase na conversão pessoal. Então eles pregavam muito sobre isso: você precisa se converter. E eles entendiam que quando a pessoa se convertia, ela sentia, ela tinha, né, Deus tocava nela, ela sentia algo acontecer de novo. Por isso que eu disse lá atrás, né, no quadrilátero, quinquilátero wesleyano, né, a importância da experiência, lembra? Nós falamos sobre isso. Então esse grupo enfatizava muito essa questão. E o Wesley trouxe isso também para o seu ministério. E nas suas pregações itinerantes na rua, ele enfatizava muito isso também, para que as pessoas também sentissem, né, tivessem a sua experiência de conversão. Segundo ponto é a ênfase nessa evangelização. A gente viu aí, né, o trabalho missionário, né, o pioneirismo missionário do pietismo, né? E o Wesley também uma preocupação muito grande em ganhar almas para Cristo. Tanto ele como seu colega, né, de ministério, George Whitefield, pregavam muito, iam em minas de carvão,
Conta-se que o colega dele, o Whitfield, chegava em determinados lugares que as pessoas estavam com o rosto todo coberto de carvão, todo enegrecido pelo pó do carvão, e quando ele anunciava a mensagem do Evangelho, aquela mensagem era tão impactante, e ele não era um bom orador, não era uma pessoa que tinha uma boa palavra, que falava bonito, até se atabalhoava na hora de falar, mas na hora que ele pregava com aquela unção de Deus, as lágrimas dos camponeses, dos mineradores escorriam, e aí dava para ver a trilha, né, das lágrimas passando pelo rosto enegrecido pelo pó de carvão. E na mesma coisa acontecia com o Wesley no seu ministério. Ele pregava, muitas pessoas também sentiam dor pelo pecado, né, queriam se arrepender, mudar de vida, se prostravam, choravam, né? Então tem muito a ver com essa ênfase nessa evangelização. Ao ponto, inclusive, como naquela época era proibido pregar ao ar livre, para pregar tinha que ser só dentro da paróquia, um dia o bispo, né, daquela região chama John Wesley e fala para ele: meu amigo, você está proibido de pregar, você não tem credencial para pregar, você não está dirigindo nenhuma paróquia, você não pode pregar em lugar nenhum. E a resposta de Wesley, com todo respeito, ele fala: Senhor, o mundo é a minha paróquia. Então ele não está preocupado em pregar dentro da igreja, está preocupado em evangelizar, em ganhar as almas para o Senhor Jesus. Então é algo muito forte também, que vem dessa herança pietista. E uma terceira coisa é essa segurança da salvação. A gente até comentou aí na semana passada que nós cremos na possibilidade de apostasia, mas isso não exclui a segurança de salvação. Então Wesley também enfatizava muito essa questão: você precisa ter segurança, certeza da sua salvação. Ok? O próximo grupo que influencia o Wesley agora são os puritanos. E nós temos aí um grande grupo de puritanos na família de Wesley. Os avós e bisavós de Wesley foram puritanos. E houve uma controvérsia muito grande na Inglaterra, logo depois do abandono, no momento em que eles saem debaixo da Igreja Católica Apostólica Romana, e surge ali a Igreja Anglicana. Quando o rei Henrique VIII morre, a rainha ou o rei seguinte, começa a haver um monte de troca. Um volta para o catolicismo, o outro adere ao puritanismo, o outro volta para o catolicismo, o outro volta para o anglicanismo, e fica aquela coisa, aquela salada. E nessa mistura, em algum momento, os puritanos começam a ser expulsos, e têm as suas credenciais cassadas pelas autoridades da época. E muitas dessas pessoas são parentes de Wesley, avô, bisavô. A gente tem lá registros históricos dessas pessoas influenciando também toda a trajetória da família deles. E aí, quando a gente chega nos pais de Wesley, tanto o pai dele, o Samuel, como a sua mãe Susana, eles tomam uma postura um pouco diferente. Eles têm os ideais puritanos, mas eles falam assim: nós não vamos ficar professando isso publicamente. Então eles não seguem com aquela identidade puritana. Por quê? Porque se eles seguissem, eles também iam passar por muitas perseguições, iam ser expulsos, iam perder benefícios, de se alimentarem e tal. Então, para não privar os quase 20 filhos que Susana teve, Susana foi guerreira, gente. Teve muito filho, quase 20 filhos aí. Se eu não me engano, agora não me lembro de cabeça, mas na minha pesquisa agora eu tenho lá o número certinho, parece que são 17 filhos que ficaram vivos, mas foram vários filhos que ela teve, uma guerreira, Então, para sustentar aquele monte de filhos, não dava. Então, eles tomaram o caminho, de ter essa crença interiorizada, mas não ficaram falando disso lá fora. É assim que eles adotaram. E o que eles fizeram então? A mãe de Wesley foi preponderante na sua educação. E ela deu muitos livros de puritanos para ele ler. Isso impactou também muita coisa no pensamento wesleyano. Passando para o próximo slide, a gente tem ali umas ideias de quais são as principais ênfases dos puritanos. Quais seriam aqui? Primeiro, a purificação da igreja. Nessa época, a igreja, o que aconteceu na Alemanha, que eu comentei que Lutero morreu e a igreja esfriou, lembra? Aconteceu na Inglaterra. Um pouco depois da morte de Thomas Cranmer, que foi uma das pessoas principais lá na Inglaterra, que ajudou também, inclusive, na preparação de confissões importantes, inclusive confissão de fé de Westminster, livro de oração, que são documentos oficiais lá da igreja anglicana, quando esse líder morre, mais adiante a igreja também vai enfrentando um secularismo muito grande, o pessoal se entregando à prostituição, aos vícios, de bebida, de fumo, muita coisa assim, e o caos social também que a Inglaterra estava vivendo naquele período. Então, o movimento puritano vinha com esses ideais de fazer com que a igreja fosse purificada. E eles entendiam que a primeira coisa que devia acontecer era a igreja sair de debaixo da autoridade
do Estado da Inglaterra, do país, né? Então, eles defendiam muito essa questão. E o Wesley, embora ele não defendesse diretamente essa questão da igreja sair, né, da autoridade do país, ele também defendia uma ênfase de purificação da igreja. Naquela época, por exemplo, os bancos eram comprados. Imagina que absurdo. Você chegava na igreja, lá na frente estava o banco da família Silva, atrás estava o banco da família Souza, do outro lado estava o banco da família Couto. Eu sou pobre, não ia ter dinheiro para comprar banco, não, né? Mas enfim, e aí os pobres, eles eram excluídos do culto, porque eles ou assistiam no fundão da paróquia, ou, como mais comumente acontecia, né, do lado de fora. Ok? Então o Wesley começa a criticar essas coisas. Ele começa, vamos trazer para dentro esse pessoal e tal. E é uma das coisas que também ele começa a ser criticado pela liderança da sua igreja. Ele tinha essa visão, né, de purificação da igreja também, né? Além disso, dessa visão de purificação da igreja, o Wesley também tinha uma preocupação muito forte com a ortopraxia. O que é ortopraxia? Vem do grego orto, que significa certo, correto, né? E praxia vem da ideia de prática, né? Então é a prática correta. Então o Wesley também se preocupava muito com isso, visitava creches, hospitais, fazia muitas ações sociais, né? Foi uma das pessoas pioneiras na hora de se posicionar contra a escravidão na sua época, né? Sabe como é que o pessoal usava a base bíblica para defender a escravidão na época dele? Eles diziam que, baseado em duas coisas. A primeira delas era aquela marca de Caim. Então, quando Caim foi marcado, eles diziam que era a marca da pele. Então eles diziam, tá vendo? O pessoal tem que ser escravo porque é a maldição de Deus sobre eles. Quando não era isso, era a maldição de Noé sobre o seu neto, né, Canaã. Então eles também diziam a maldição que ele deu, tal, daquele povo africano, né, que eles sejam escravos. Então essa era a desculpa que o pessoal tinha. E o Wesley chegou a escrever um sermão, se posicionando contra esse tipo de coisa. Outra coisa também que o Wesley foi pioneiro nesse momento foi lutar por questões melhores no sistema prisional. Hoje em dia, a gente vê o pessoal de direitos humanos e tal, não era bem assim que o Wesley trabalhava, né? Mas o que ele queria era que melhorasse algumas condições para as pessoas que estavam presas, né? E tudo isso tinha a ver com essa situação de purificação da igreja, dessa purificação, né, do local onde ele vivia, né, que é uma herança puritana também que ele tinha. Uma segunda característica do puritanismo é também, assim como os pietistas, né, essa experiência religiosa pessoal, de conversão, de mudança, né? Como os puritanos enfatizavam muito a santificação, né, o Wesley também trouxe, né, essa necessidade, né, de uma experiência pessoal com Deus para nós nos santificarmos com o Senhor. E a terceira coisa é a piedade prática, que envolve, né, nós temos a crença correta, mas essa crença não pode ficar só na mente, ela tem que sair da mente, tem que se converter em obras. E essa piedade prática, essa mudança social, que é um monte dessas coisas que eu já comentei aqui agora, né? Do sistema prisional, dos escravos, né, dos pobres, que eram ideais aí também puritanos arraigados no Wesley. O próximo ponto aí que influenciou o Wesley é o anglicanismo espiritualista. Foi um movimento que aconteceu dentro da igreja de Wesley, né, a igreja anglicana. E aqui tem alguns livros que ele leu, eu vou comentar com vocês esses livros, né? O primeiro livro se chama Regras e Exercícios para Viver e Morrer Santamente, que ele disse que leu no ano de 1725. Essa obra era do bispo Jeremy Taylor. No próximo slide a gente tem mais duas obras também que ele leu. O primeiro deles se chama A Perfeição Cristã, aí que a gente já começa a chegar próximo, né, da ideia do que é a perfeição cristã. E o segundo livro se chama, está ali ainda naqueles lados. O segundo livro se chama Sério Apelo para uma Vida Devota e Santa. Né? Ambos os livros são de autoria de William Law, que também é um anglicano espiritualista. E o que mexeu com o Wesley na leitura desses livros? Quer ver? No próximo slide a gente comenta um pouquinho sobre isso. Tem algumas características, né, que essas obras aí mexeram com ele. Por exemplo, a pureza de intenção. Lembra quando eu disse lá daquelas várias portas de entrada de pecado? Que eu comentei da mente, do pensamento e tal? É uma coisa que mexe muito com o Wesley. O Wesley começa a perceber que ele precisa vigiar os seus pensamentos. Que ele precisa também a não só se policiar na prática. Isso aí o fariseu fazia. Né? Jesus não falou sobre isso no Sermão da Montanha? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então o Wesley começa a trabalhar essa questão. E começa a ver que é muito importante nós também policiarmos a nossa mente. Porque senão a gente começa a ficar igual o fariseu.
que acha que pecado é só quando a gente consuma, quando a gente age, quando a gente faz. E não, nós precisamos policiar a nossa mente. E aí ele vai trabalhar uma diferenciação, né, mostrando que tentação não é igual a pecado. Às vezes nós somos tentados na mente, né, mas aí a gente não volta atrás, não acontece com a gente, não é assim? Você está ali pensando, vem um pensamento esquisito, você fala, você pode. Né? Tem até uns clientes que falam, está amarrado, não tem? Né? Então nessa hora você percebe, opa, isso aqui está errado, eu não quero pensar isso não, saia, né? Enfim, é isso aí que o Wesley vinha trabalhando, né? Ele entende que esse momento é a tentação, mas se eu der vazão a esse pensamento, aí então eu vou começar a cometer o pecado, né? Mesmo em pensamento. Então é onde ele diz a gente se policiar em pensamento, a pureza de intenção. A questão do serviço, como eu já comentei, né, que influencia muito o Wesley na sua praxis, né, de transformação social. A obediência a Deus, né, no sentido de realmente nós entendemos a palavra de Deus, mas precisamos nos esforçar para obedecer esse princípio divino, né, da lei do Senhor. A conduta santa, que é a consequência dessa obediência. E uma ética elevada, que é a ideia de uma radicalidade da santificação. Precisa ser santo mesmo. É a mensagem central de Wesley, né, na santificação, na perfeição cristã. Aí, passando aí agora, eu não vou ler, não pode passar, isso aí é um comentário de Wesley sobre quando ele leu o livro. Olha, esse aqui eu vou ler, olha lá. Em 1730 comecei a visitar as prisões, ajudando aos pobres e aos enfermos do povo, fazendo todo o bem que pude, fosse com a minha pequena presença ou com a minha pequena fortuna. Não tem pequena presença. Com a minha presença ou com a minha pequena fortuna. Aos corpos e almas de todos. Até hoje me despojo de todas as superficialidades e muitas outras que são chamadas de necessidades da vida. Então, quando ele lê aquelas obras, ele fica impactado. E ele percebe assim, peraí, eu tenho uma teologia boa, eu tenho uma crença boa, mas não adianta ter crença boa, eu preciso converter essa crença em obras. E o que ele começa a fazer ali? Visitar prisões, ajuda os pobres, pega muitas vezes do seu dinheiro e ajuda as pessoas necessitadas, né? Então, é isso que mexe com ele. Essa é a santidade prática de Wesley. Isso é perfeição cristã. Quando a gente chegar mais ao final, a gente vai entender que perfeição cristã tem muito mais amplo do que santidade comportamental, do que santidade moral. Nós vamos chegar a essa conclusão lá no finalzinho. E aqui a gente percebe isso na perspectiva de Wesley, na sua prática. Outra coisa que mexeu com Wesley foi a leitura de um católico medieval chamado Tomás de Kempis. Muitos católicos na Idade Média trabalhavam muito com a ideia de contemplação. Então eles se isolavam, buscavam uma experiência mais íntima com Deus, né? Uma coisa que eles pegaram muito daquele movimento monástico, né? O pessoal se isolava, ia para os monastérios, buscava uma experiência com o Senhor, né? Um movimento assim que veio de uma situação bastante neoplatônica e tal, né? De tentar entender a transcendentalidade divina, ter um contato com o Senhor, né? E ele vai ler uma obra de um desses líderes católicos aí da Idade Média, chamado Tomás de Kempis. Em 1725, então, ele lê essa obra, volta lá para mim só para a gente ver o nome do livro, que se chama Um Tratado da Imitação de Jesus Cristo, né? E o que mexe com ele nesse livro? Ele percebe que nós precisamos ter uma santidade de fato devota, prática, e precisamos imitar o nosso Senhor. Se nós somos servos dele, se nós somos imitadores dele, como a Bíblia diz, precisamos de fato parecermos com ele cada vez mais. E aí, toda aquela construção de imagem de Deus no Wesley tem um sentido tremendo aqui, né, nessa colocação, que mais adiante eu vou comentar também. Passa aí para a gente, eu até ver aqui a hora. Vamos lá, pode passar mais um pouquinho. Outra coisa que mexe também com Wesley, outro pedacinho da coxa de retalhos, é o arminianismo inglês, que era uma outra modalidade de arminianismo que vinha acontecendo em paralelo. Lá na Holanda tinha um movimento, né, que começa um pouquinho antes com Jacó Arminio, mas aqui na Inglaterra também, em paralelo, tem havido um movimento de reação contra os exageros do pensamento calvinista. Então a gente tem um historiador ali, que é o Kennon, que ele mostra que os pais de John, Samuel e Susana, pertenciam a essa escola, que poderia ser chamada de arminianismo inglês. Aí vamos ver um pouquinho do que seria essa escola teológica, né? Então a gente tem aí um dicionário, chamado Dicionário Global de Teologia, que explica que o arminianismo inglês foi um movimento independente que aconteceu na Inglaterra durante o reinado de Elizabeth, que foi entre aí os anos 1558 e 1603. Então, como a gente pode perceber, é exatamente paralelo com o arminianismo holandês que está acontecendo, né, lá do outro lado do continente europeu, né? Então são movimentos paralelos que estão acontecendo. E qual era a diferença de um para o outro?
Na verdade, a diferença era que o arminianismo inglês era um arminianismo mais polêmico, que criticava mais, né, a dupla predestinação e elementos mais radicais da teologia calvinista, né? Então, passa aí para a gente. Era só isso, né? Então, a gente, entendendo isso daí, agora a gente pode partir para o próximo item que influenciou a teologia de Wesley. Pode passar. Aqui, na verdade, antes de a gente chegar no próximo item, né, a gente tem alguns slides mostrando que, embora Wesley fosse, né, de uma região onde a tradição arminiana predominante era esse tipo de arminianismo inglês, um arminianismo mais radical, polêmico, que debatia, o Wesley era uma pessoa irênica. Irênico, não confunda com irônico. Irônico é aquela pessoa que tira sarro dos outros, né? Irênico vem do grego, eirene, que significa paz. Então é alguém de espírito pacífico, que está disposto a dialogar com as pessoas, respeitando as diferenças doutrinárias, né? Então, nos próximos slides, tem algumas citações que eu vou passar direto, só de Wesley mostrando que a gente precisa respeitar os calvinistas, que a gente não deve ficar chamando eles, né, de nomes feios, né? Como, infelizmente, tem acontecido muito em rede social hoje, né? Dos dois lados, né, gente? Tem calvinista que fala que arminiano não é crente, tem arminiano que fala que calvinista não é crente, e é um absurdo isso daí, né? Então, nós temos muitas coisas em comum que nós podemos andar de mãos dadas e ajudar, né, na promoção do reino de Deus, né? Então, são algumas das falas de Wesley sobre isso. Pode passar para a gente? Pode passar mais. Mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente chega então ao próximo item, que é o último item agora, né, da influência de Wesley, que é a sua escatologia otimista. Wesley tem sido considerado por muitos um pós-milenista. O que significa um pós-milenista? O pós-milenista, o nome não faz muito jus à ideia do que é defendido. O pós-milenista entende que Jesus vai voltar depois, né, que... achei que alguém estava falando, desculpa. Nós entendemos que Jesus vai voltar. O pós-milenismo entende que Jesus vai voltar depois que as coisas ficarem melhores aqui nesse mundo. Então, o pós-milenismo entende que o milênio é simbólico, não são 1000 anos literais, né? Então, as coisas aqui nesse mundo vão melhorar até que Jesus volte. Então, é uma escatologia mais otimista. E qual é esse sentido? Não é no sentido moral, tá, gente? É no sentido, por exemplo, tecnológico, científico e por aí adiante, né? Se a gente observar lá de trás para hoje, muita coisa melhorou. Então, por exemplo, doenças que eram incuráveis. Lá na Bíblia, por exemplo, a gente tem a lepra, que é a hanseníase. Não tem cura hoje, né? Então, muita coisa melhorou. Hoje, você tem aí um aparelhinho pequenininho, não está aqui comigo, deve ter ficado no carro, está com a minha esposa, que é o celular, o seu smartphone. Que dali você entra você se conecta com a sua internet e fala rapidamente com pessoas do outro lado do mundo sem pagar nada, além da sua tarifa de internet. Não é verdade? Você fala do outro lado do mundo, né? O computador nos ajudou, o Datashow está aí nos ajudando, projetando aqui a imagem para a gente. O carro, não é uma beleza? Na época do apóstolo Paulo, que fez aquelas 3 viagens missionárias, não tinha carro. A pessoa, se ele tivesse carro naquela época, talvez ele poderia ter feito muito mais do que ele fez, né? Mas era tudo no lombo do jumentinho, do cavalinho, né? Andando ali 3.000 quilômetros, ou então no máximo de navio, né? Para atravessar a costa de um lado para o outro, né? Agora, hoje em dia, não só o carro, né? A gente tem avião, gente. Hoje em dia, você sai de um lado para o outro, em poucas horas você está numa outra nação, num outro país, né? Então, a tecnologia avançou, né? Muitas coisas nos ajudaram. Hoje em dia, você precisa olhar aí dentro do seu corpo alguma coisa que você está sentindo mal, você faz algum exame, entra lá no equipamento, ele faz uma leitura de você por completo e vê o que tem dentro de você, né? Coisa que lá atrás não existia. Então, nesse sentido, né, o mundo está evoluindo, está melhorando. E aí, de fato, há uma melhoria até que Jesus volte. Não é no sentido moral. O ser humano vai ficar melhor. Não, no sentido tecnológico e por aí vai, científico, tá? Bom, entendido isso, por que o Wesley botou uma escatologia otimista? Aí eu preciso explicar para vocês. Na época de Wesley, estava vivendo no auge do iluminismo. E o iluminismo adotou duas coisas aí que eu preciso destacar para vocês. A primeira delas é o deísmo. O que era o deísmo? Era uma crença de que Deus era ultra transcendental. Então ele criou a humanidade e agora a humanidade se vira. Tá? Então Deus não interfere na história da humanidade. Deus só criou a humanidade e ficou lá no seu trono quietinho. Entendeu? Então, não precisa você ficar orando, não precisa você ficar buscando a Deus. Deus não interfere aqui. Deus criou e deu aos homens.
para que os homens se virassem. Entendeu a perspectiva deísta, o que é? É assim. Então, uma vez que os homens têm que se virar, essa filosofia da época começou a defender, né, que a sociedade precisava melhorar. Como que a sociedade poderia melhorar? Então eles adotaram uma perspectiva chamada de progressismo. Era uma visão filosófica e política ao mesmo tempo, né? Então Wesley, nem tudo era ruim nesse sistema, né? Algumas coisas eram boas. Wesley também adota uma escatologia otimista, né? E começa a entender que ele, como um cristão, precisa influenciar o seu mundo, a sua cultura, o seu entorno, para que esse mundo seja melhor. Deu para entender? Então é assim que ele começa a agir no seu entorno. E é por isso, por exemplo, que ele visita hospitais, que ele visita creche, que ele visita presídios. É por isso que ele está ali engajado na luta, né, contra a escravidão. Deu para entender agora por que da escatologia otimista? E isso aí também tem tudo a ver com perfeição cristã. E daqui a pouco a gente vai entrar na etimologia da palavra. Bem daqui a pouquinho mesmo, tá? Então, aqui a gente conseguiu entender quais são todas as influências, né, que participaram dessa construção teológica da vida de John Wesley. E agora a gente vai começar a entender o que é perfeição cristã, daqui para frente. Então, vamos seguindo aí para entender o que isso significa. Pode ir passando aí. Bom, segura aí um pouquinho devagarzinho. Nós falamos sobre os 5 solas e mostramos como Wesley concorda com esses 5 solas, correto? Agora a minha proposta aqui para vocês é mostrar como a santificação, como a perfeição cristã, ela é o cimentinho que vai dar liga nisso tudo. Então vamos começar colocando os tijolinhos. Sola Escritura, próximo tijolinho Sola Gratia, o próximo Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Além desses axiomas da reforma, tem mais 2 tijolinhos, mais 3 tijolinhos, né? A salvação, a justificação, a segurança da salvação, que são elementos ali muito presentes, né, na discussão daquela época, né? E agora apareceu o cimentinho lá no meio dos tijolinhos. Então a santidade, Wesley, é a sua doutrina principal e é o cimento que vai dar liga nisso tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tudo aquilo ali é de extrema importância para nós. Mas quando nós entendemos o que é santidade, quando nós entendemos o que é perfeição cristã, aí começa a fazer mais sentido. A nossa doutrina começa a se converter em obras que realmente vão, né, colaborar com a ampliação do reino de Deus. Tá? Então, nos próximos slides agora vocês vão começar a entender isso daí. Vamos lá. É a discussão de ortodoxia e ortopraxia. Se ortopraxia é a prática correta, ortodoxia é a crença correta. Tá bom? Que nós também precisamos nos preocupar, não é verdade? O seu pastor tem essa preocupação. Não vai trazer qualquer pessoa aqui para falar para vocês, não é verdade? Não vai trazer um camarada aqui para ensinar coisas erradas que vai contaminar a igreja. Então nós temos uma preocupação com a ortodoxia, com a crença. Mas não só a crença. Não adianta a gente só ter crença, mas não ter prática. Se você já estudou as igrejas da Ásia, por exemplo, né, aquelas 7 igrejas de Apocalipse, a primeira delas, a igreja de Éfeso, ela é elogiada pela sua ortodoxia. Vê se você lembra comigo. Jesus elogia porque eles colocam à prova os que se dizem apóstolos e não são. Jesus também elogia aquela igreja porque eles rejeitam, abominam as obras dos nicolaítas, as quais Deus também odeia. Está lá no texto de Apocalipse capítulo 2. Né? E aí, por que dos falsos apóstolos? Porque tinha gente que se intitulava apóstolo e não era coisa nenhuma. Né? Aí tem alguns pré-requisitos que o apóstolo tinha que ter, e muitos não preenchiam mais. E quando chegava alguém dizendo, eu sou apóstolo fulano e tal, não, sai daqui que você não é apóstolo coisa nenhuma. Né? Isso era um ponto. E os nicolaítas, sabe o que era? Lembra que lá na igreja primitiva, teve uma época em que os apóstolos, a igreja cresceu tanto, já estava com mais de 8.000 membros, e os apóstolos não tinham mais condições de ficar servindo, né, as pessoas. Começou a ter um problema social dentro da igreja. Né, e muita gente ali das viúvas, dos órfãos, não conseguiam mais ser bem atendidos. O que os apóstolos fizeram? Levantaram diáconos. A palavra diácono no grego significa servo. Então levantaram 7 servos. 7 pessoas que tinham a finalidade de servir as mesas, de ir lá nessas pessoas, né, que estavam mais isoladas e ajudar elas. E ajudar também na organização do culto. Né? Para isso que os diáconos foram levantados. Um desses diáconos se chamava Nicolau. Está lembrado do texto de Atos? Sabe o que aconteceu com esse Nicolau? Nós temos alguns registros históricos, né, desde o 3º século, antes um pouquinho também de alguma coisa,
mostrando que esse Nicolau se apostatou da fé. E como que aconteceu com ele? Ele era um camarada que tinha uma esposa bonita, muito ciumento, e um dia alguém chegou para ele e falou assim: Nicolau, ciúme é pecado, é obra da carne. Ele falou assim: você tem razão. Então a partir de hoje qualquer um pode dormir com a minha esposa. Foi o que ele fez. Então era um tipo de prática libertina no meio da igreja. E a igreja de Éfeso se posicionou contra isso. E Jesus elogia aquela igreja: olha, vocês estão de parabéns, eu também odeio as obras dos nicolaítas. Isso é um absurdo, né? Mas qual é a censura que Jesus faz àquela igreja? Vocês lembram? O que era o erro da igreja de Éfeso? Abandonou o primeiro amor. Eles deixaram o primeiro amor. E é engraçado, né, que uns 40 anos antes, quando o apóstolo Paulo vai escrevendo a sua carta para aquela igreja, ele chega a dizer, né, que aquela igreja ela é elogiada, né, pela sua fé e pelo seu amor. Olha que interessante. 40 anos depois, cadê o amor da igreja? Cadê a ortopraxia? Cadê a preocupação com o próximo? Cadê? Deu para entender? Então não adianta ter ortodoxia se não tem ortopraxia. E o contrário também é verdade. Não adianta a gente só se preocupar com ortopraxia, com boas obras, com caridade, a gente vira espírita aí, né? E não tem ortodoxia. Deu para entender? Então essas duas coisas precisam estar muito bem equilibradas. E é nessa tensão que o Wesley, então, traz, né, a proposta de perfeição cristã. Isso que mexe com ele. E por isso que perfeição cristã é esse cimentinho que dá liga nisso tudo. Porque a perfeição cristã, ela leva a gente a uma vida de prática. Muito mais do que abstração, do que conhecimento, intelectualidade. Prática de vida. Prática que vai transformar o próximo, que vai ajudar as pessoas a entenderem melhor quem é o Messias, que vai levar uma boa nova. Beleza? Vamos lá para a gente entender um pouquinho sobre isso daí. Bom, quando a gente falou sobre eleição aqui, eu disse que eu ia voltar nisso. Vou passar só um pouquinho hoje aqui, vocês têm um pouquinho de paciência comigo. Eu disse que eu ia voltar nesse assunto. O que é? O que a gente chamou naquele dia de eleição e predestinação, ambas teleológicas. Vocês estão lembrados dessa expressão? Ok. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, um texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, onde o apóstolo Paulo diz assim: Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Lembra o que é teleologia? É o estudo das finalidades das coisas, né? Então, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para quê? Com qual finalidade? Com qual propósito? De acordo com Efésios 1,4. Para sermos santos e irrepreensíveis. Ok? Ok. A palavra irrepreensível ali é anomos, que no grego significa imaculado dos efeitos do pecado. Isso tem tudo a ver com a nossa doutrina de intersantificação, com a perfeição cristã. Se você pega, por exemplo, em João capítulo 8, Jesus está falando de um determinado assunto e os fariseus se opõem a ele e começam a criticá-lo, dizendo: você precisa ter testemunho de outras pessoas dentro do que você está falando. Seu testemunho sozinho não vale. Aí Jesus reconhece e fala: realmente a lei de vocês diz que 2 ou 3 pessoas precisam testemunhar. Eu tenho 2 pessoas para testemunhar. Tenho eu mesmo e o meu Pai. Aí os fariseus acusam ele de blasfêmia. E Jesus começa a dizer: vocês não estão acreditando e tal. Se vocês continuarem não crendo, vocês vão morrer eternamente, vocês vão ser condenados. Mas se vocês crerem, vai acontecer mudança na vida de vocês. E os fariseus ficam irritados com essa mensagem de Jesus. Mas no meio daquele grupo que está ouvindo essa mensagem, algumas pessoas creem. E aí o texto de João 8,32, você volta no 31, vai dizer que Jesus se dirige àqueles que creram e diz então para aqueles que creram: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Então é essa a mensagem de Jesus para aquele povo. Quando ele diz isso, os fariseus novamente se levantam e falam: absurdo. Nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Como é que você fala aí, conhecereis a verdade vos libertará? Não precisamos de libertação, não somos escravos de ninguém. Aí Jesus fala para eles: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso aí que Jesus está trabalhando. Então, quando nós nascemos de novo, inicia essa obra de Deus na nossa vida da santificação, que tem exatamente a ver com essa vida de irrepreensibilidade. Ok? Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, então para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Ele quer que nós sejamos pessoas santas, irrepreensíveis, cujo pecado não seja mais domínio sobre a nossa vida, gente. Pecado não pode ser mais domínio na tua vida. Pecado
Se aconteceu, tem que ser acidental. É como o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos, não pequeis. Está dizendo para o pessoal não pecar. Mas se pecarem, se acidentalmente isso acontecer, parafraseando ele aqui, temos um advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo o justo. Então, nós não devemos pecar, devemos evitar ao máximo. O pecado já não é mais algo que nos escraviza. Houve uma mudança de natureza em nós. Se você pega depois Romanos 6, vamos pegar Romanos 5, 20 primeiro. Paulo está dizendo ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça de Deus nos alcançou. A gente viu lá falando sobre a graça de Deus, Aí, Paulo agora vai usar de um recurso, que eu já expliquei numa outra palestra, que é diatribe, que é quando ele, como se ele estivesse debatendo com um interlocutor imaginário, e aqui é como se aquele interlocutor perguntasse para ele, então tá bom, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar ainda mais, para que se abunde ainda mais a graça? Aí Paulo responde no capítulo 6, versículo 1, de modo nenhum. Como é que nós que morremos para o pecado, viveremos ainda para ele? Então a ideia de repreensão é isso. Nós fomos libertos dessa escravidão. Jesus libertou você e a mim. Nós estamos numa condição de nova natureza. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo também escreve que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós somos nova criatura. Algo novo aconteceu. Ok? Vamos para o próximo slide agora, que vai falar ainda mais um pouquinho sobre predestinação teleológica, que é o texto de Romanos 8, 29, que nós também comentamos aqui na outra palestra. Os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o que é teleologia mesmo? Finalidade, o estudo da finalidade das coisas. E nesse caso aqui, Deus nos predestinou para quê? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. Lembra da palestra sobre depravação total? A gente viu que a queda ofuscou a imagem de Deus no homem, ao ponto da imagem natural, que diz respeito ao livre-arbítrio natural, às decisões naturais da vida. Isso foi corrompido, lembra que a gente comentou? Lembra que a gente falou da imagem política, dos relacionamentos que também foram ofuscados? E lembra que depois nós comentamos sobre a imagem moral, que tem a ver com o livre-arbítrio espiritual, que foi perdido com a queda? Pois é. O que acontece agora? Nesse momento em que a pessoa nasce de novo, o que Deus está fazendo com essa pessoa, gente? Restaurando a imagem de Deus nesse indivíduo. Ele é nova criatura, a imagem de Deus é restaurada. Aquilo que ele não tinha capacidade de buscar a Deus, que é a incapacidade espiritual, agora é mudada. E agora essa nova criatura pode buscar o Senhor, pode clamar ao Senhor, e ele será ouvido. E o próprio Espírito Santo incentiva ele, como a gente viu lá no texto de Filipenses, para que ele busque mais, para que ele desenvolva a sua santificação, a sua salvação. Tá? Então a imagem é restaurada. E essa imagem, ela começa esse processo de restauração no novo nascimento, ela continua esse processo de restauração na nossa vida de santificação, e ela é terminada com a glorificação. Aí eu sempre uso uma ilustração do Dr. Thomas Noble, que é um teólogo nazareno lá da Inglaterra, no livro dele chamado Trindade Santa, Povo Santo. Ele faz uma ilustração de um jogo de golfe. O que seria uma jogada perfeita no jogo de golfe? Hole in one. Ela de primeira. Bateu a bolinha, caiu. Essa é a jogada perfeita. Mas o que torna ela perfeita? É só o fato de ela cair no buraquinho? Não, esse é o alvo, é a finalidade. Mas o que tornou ela perfeita? Tem toda uma trajetória. Desde os fatores climáticos, desde o taco que a pessoa escolheu para bater, a batida, a intensidade com que ela bateu, a trajetória parabólica da bolinha, até ela atingir o alvo. Isso aí mostra esses aspectos cronológicos da perfeição cristã, que é regeneração, santificação, glorificação, que é quando vai terminar a restauração da imagem de Deus. Ok? Então isso é importante, porque esse é o pensamento de Wesley também. Wesley entende que não existe perfeição absoluta, e sim perfeição que não é estática, ou seja, uma perfeição que está sempre sendo aperfeiçoada. Ele até usa nas suas obras um jogo de palavra que não existe perfeição perfeita, mas sim perfeição imperfeita. E daqui a pouco você vai entender por quê, porque na hora que a gente entender a etimologia, vai ficar mais claro. Antes de eu explicar a etimologia, eu vou passar algumas passagens bíblicas que falam sobre perfeição. Vamos lá para elas. Bom, a primeira delas está no Sermão da Montanha, Mateus 5,48.
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. O adjetivo perfeitos aqui é teleios no grego. Passamos aí para o próximo slide. Oração sacerdotal, João 17, versículos 22 e 23. E Jesus diz assim: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos aqui, esse adjetivo, teteliomenoi. Próxima passagem, Filipenses 3,15, que inclusive é a minha favorita. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de um modo diverso, também Deus vos revelará. Por que eu gosto dessa passagem? Porque ele mostra de um estado de perfeição presente. Ele está dizendo para a igreja de Filipos, pelo que todos quantos somos perfeitos. Ele não está dizendo todos quantos seremos perfeitos, mas todos quantos somos perfeitos. Tá? Então ele está se incluindo nesse grupo e está dizendo que dentro da igreja de Filipos, né, por inferência, tem um grupo que também já é perfeito. Não está claro isso no texto? Então, ele está falando de um estágio presente, não futuro. Então, já há um grau de perfeição no presente. E o adjetivo perfeito ali é teleioi. Vamos para o próximo? Colossenses 1,28. É necessário falar de Cristo, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito. E perfeito agora é teleion. Próxima passagem, ainda em Colossenses também agora, mas dessa vez capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Perfeitos aqui agora, teleioi. Próximo texto. Agora, na carta de Tiago, né, para a gente ver que não é apenas um ensino paulino, né, mas Tiago também fala disso. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, teleion, para que sejais perfeitos, teleioi, e completos, não faltando coisa alguma. Próxima passagem bíblica, Hebreus 5,13. Em Hebreus 5 está acontecendo um problema. É um problema que a maioria dos pastores enfrenta, mas não é o caso aqui do pastor Antônio Carlos. Eu percebo que aqui há um grupo bem motivado, um grupo bem ativo e engajado na obra do Senhor. Tem muito pastor que enfrenta esse problema. Que é o problema lá que a igreja de Hebreus, dos Hebreus estava enfrentando. Havia muito crente lá, mas havia muito crente que já deveria estar ajudando na obra, crente velho, deveria estar ajudando na obra de Deus, mas ao invés de estar trabalhando na obra, precisava voltar tudo com eles e discipular eles, dar um leitinho, beabá, para eles aprenderem tudo do começo. Entendeu o problema que estava acontecendo? E aí o que ele está dizendo para aquela igreja? Olha, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para quem? Pois é, a nossa versão diz adultos, mas no grego não diz adultos, no grego diz teleion. E o que a gente aprendeu aí naquelas outras passagens que significa teleion? Perfeito. Então o alimento sólido é para os perfeitos. É porque a palavra perfeição, gente, ela sofreu ressignificação. Esse é o problema. Por isso que muita gente ainda tem um certo tipo de preconceito com o nome perfeição cristã. Na época de Wesley, ele enfrentou esse preconceito. Chegaram algumas pessoas para ele e disseram assim: cara, abandona esse ensino aí, esse negócio de perfeição, muda esse negócio não está bom. E o Wesley dizia: não, isso aqui é um ensino bíblico. Por que ele não abandonou? Lembra que eu disse para vocês que ele começou a aprender grego desde novinho? Então ele sabe o que significa perfeição. Perfeição, no mundo ocidental, teve ressignificação, como acontece com muitas palavras, né? As palavras nascem, crescem, desenvolvem, se multiplicam e algumas até morrem, né? Entram em obsolescência, não são mais usadas, né? Por exemplo, chocarrice, quem fala isso hoje? Né? Mas aparece na Bíblia, em versões mais antigas da Bíblia tem aí. Aquele texto de Provérbios 3, muitas vezes a gente lê no momento de contribuições do culto, né? Tem um trecho lá que fala, né? Para nós honrarmos ao Senhor com todas as primícias da nossa, aí tem versões mais antigas, diz da nossa fazenda. 30, 40 anos atrás aqui no Brasil, fazenda significava riquezas, posses, bens. Versões mais modernas da Bíblia já substituem, né? Não está fazenda, está com todas as primícias dos teus bens, né? Mas em versões antigas é fazenda ainda. E fazenda para a gente hoje é o que, gente? Pega aí o pessoal mais novo, né? Fazenda é um local grande onde alguém cria gado, onde alguém planta alguma coisa, não é isso? Menos bens, né? É a última coisa que vai passar na sua cabeça. Então palavras são ressignificadas. E isso aconteceu com a palavra perfeição.
Porque quando ela veio para o latim, a palavra perfeição se tornou perfectus. E o que é perfectus para a gente? 100% alguma coisa. Pode ser 99,99. Não é isso? Então por isso que o Wesley teve preconceito na época, e muitas vezes nós também temos hoje em dia, quando a gente vai falar de perfeição cristã. Porque o povo não entende o que é perfeição cristã. Perfeição na Bíblia não está falando de 100% alguma coisa. Né? Perfeição na Bíblia está falando de maturidade. Esse é um dos significados para teleosis. O que seria perfeição, na tradução de perfeição, teleosis, seria maturidade, que tem a ver com essa ideia de adulto, que está aqui nesse texto, né? O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Olha, vocês deveriam ser maduros, deveriam estar ensinando a palavra, mas eu estou tendo que voltar com vocês como criancinhas, e ensinar o beabá tudo de novo, né? Então é isso que está acontecendo. Então, teleion significa completude, né? Significa alguém estar completo, alguém estar maduro. Esse é o significado da palavra, tá bom? Vamos lá para mais uma passagem bíblica sobre isso, que é o texto de Efésios capítulo 4, versículo 13. Bom, antes de eu explicar o versículo 13, de ler esse texto, lá no versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons ministeriais. Existem 3 categorias de dons na Bíblia, né? Os dons espirituais, 1 Coríntios 12, os dons operacionais, Romanos 12, e os dons ministeriais, que envolvem a vocação, o chamado, o ministério de cada pessoa. E nesses dons ministeriais, Efésios 4:11, o apóstolo Paulo diz assim: porque ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Qual é o objetivo de Deus levantar os líderes da igreja? Fazer a igreja crescer. Para a igreja crescer, olha lá como é que ele conclui sobre essa ação de Deus na vida ministerial da igreja. Ele diz assim: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras, e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então assim, eles colocaram maduras ali, na versão NTLH, que é uma das poucas versões que acertou a tradução aqui, né? Então, assim seremos pessoas perfeitas, e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Nosso objetivo não é ser semelhante a Cristo? Nosso objetivo de Deus também não é que a sua imagem seja refletida em nós cada vez mais de maneira mais perfeita? Então aqui nós já estamos começando a entender o que é perfeição cristã. Vamos para o próximo slide agora. Vamos lá. Olha aí. Todas as palavrinhas que a gente usou para falar dos adjetivos perfeitos ali foram aquelas ali: teleoi, teleon, teleos e teteliomenoi. Todas essas palavras. Vocês perceberam que todas elas contêm um prefixo que é igual, que vem do mesmo, do idioma grego também, que é telos. Olha lá, teleos, teleo, então tudo tem esse prefixo. Deu para entender? E a palavra telos, que é esse prefixo aí das outras palavrinhas, significa fim, de finalidade. Ok? É daqui que também vem a mesma palavra que eu já usei algumas vezes: teleologia. O que é teleologia mesmo? O estudo das finalidades. E vem de onde? Telos, que significa finalidade. Ficou claro? Então, perfeição, além do sentido comportamental, além da nossa santidade, no sentido de não cometer delitos contra a vontade de Deus, de não errar o alvo, também tem um significado ali incluso, no sentido de nós cumprirmos a finalidade de Deus. Quando nós cumprimos a finalidade do Senhor, nós somos perfeitos. Antes de eu passar para o próximo slide, para exemplificar, quando alguém está casado, você é marido, você é mulher, imagine aí a sua esposa. Qual é a finalidade de Deus para você como marido? A Bíblia não aponta algumas coisas? Quando nós cumprimos essas finalidades, nós não somos perfeitos? Quando você como esposa cumpre a finalidade de esposa com o seu marido, a finalidade bíblica, você está sendo perfeito. Quando você é filho, respeita o seu pai, cumpre aquilo que a Bíblia fala, sobre os preceitos de Deus para um filho, para com seus pais. Você obedece isso? Você também, quando você cumpre, está sendo perfeito. Entenderam a ideia da finalidade? E aí a gente poderia trazer aqui para o campo de discussão outra coisa. Qual é a finalidade da igreja? Ou as finalidades da igreja, gente? Quando a igreja cumpre com a sua finalidade, ela é perfeita. Mas quando ela não cumpre,
ela não está sendo perfeita. E aí eu vou usar um exemplo aqui agora, mas aí vai devagarzinho, passa aí para mim. Olha aí, tem um cheque ali, Itaú, e não está dando para ver o valor? Dinheiro vocês conseguem ver de longe, né? Estou vendo, né? Que Deus está vendo também, brincadeira. 1 milhão, vamos imaginar aí, né? Vou pegar de cobaia hoje o Cauê. O Cauê gostou da palestra, participou dos 4 dias aqui e tal, gostou bastante. É meu aluno, já gosta de mim lá, porque eu sou professor dele também. Um dia ele vira e fala assim: professor, quer saber de uma coisa? Eu estou gostando tanto das suas palestras, das suas aulas, eu vou te premiar. Vou te dar R$1 milhão. Hein? Já pensou? Vou sair daqui feliz da vida, né? Bom, o que eu preciso agora? Porque o cheque só não está assinado, né? O que eu preciso, gente? Preciso de uma caneta, né? Para ele assinar, né? Então dá só um toquezinho aí. Já ganhei, tá vendo? Olha lá, aí aparece uma caneta ali. Aquela caneta ali é uma Mont Blanc. Sabe quanto custa uma caneta dessa? No mínimo, uns R$3.000, né? 3.000, 5.000, tem caneta mais cara do que isso aí. Agora, do outro lado, tem uma outra caneta. Vai lá, que é uma Bic. Quanto custa uma Bic, gente? R$1. Ela é até desprezada, essa caneta, né? Mas aí, alguém me empresta a Mont Blanc primeiro. E eu vou lá, pego a caneta, levo pro Cauê, assina aí, Cauê. E a caneta está sem tinta. E ele vai lá e tenta assinar e o negócio não sai, tinta. Resolveu para mim? Essa caneta não foi perfeita. Agora, alguém aí no meio tem uma Bic quebradinha, mordida, né? E caneta de crente ainda, tem um papelzinho lá dentro assim: Êxodo 20, não furtarás. Né? Aí alguém me empresta essa caneta, a Bic de R$1, quebrada, mordida, né? E eu passo pro Cauê. E o Cauê assina o cheque. Aí agora sim, não importa se é Bic, se é Mont Blanc, o que importa? Qual caneta foi perfeita? Deu para entender então o que é perfeição cristã? Perfeição cristã é isso. Tem a ver com o aspecto comportamental? Tem também. Mas é só isso. Porque se for só isso, aí os fariseus estavam bem na fita, né? Porque isso aí eles davam um show. Se cobria de cima e baixo, andava cheio de versículo pendurado pelo corpo, né? Mas é mais do que isso. Tanto que Jesus censura os fariseus por quê? Porque os fariseus não ajudam o próximo, os fariseus não estão preocupados de fato com a salvação das pessoas, né? Então é uma coisa grave, séria. Perfeição cristã não ajuda, então. Como a gente vai poder perceber agora no desfecho, né, dessa nossa palestra. Vamos lá, já estamos no finalzinho. E só mais uns 2 ou 3 slides aí. Bem, aqui tem uma fala de um teólogo wesleyano chamado Randy Maddox, um livro dele chamado Responsible Grace, Graça Responsiva. Ainda não temos em português, mas eu ouvi falar que está sendo traduzido, então tomara que esteja sendo traduzido, porque vai ser um livro muito bom. E nesse livro, ele mostra que a teologia de santidade, perfeição cristã, para Wesley, é o ponto central da sua teologia. Se a gente tivesse que olhar de vários aspectos daquilo que o Wesley teve de contribuição teológica, se fosse separar de todos aqueles montes de contribuição, qual seria o principal? O Randy Maddox diz que é a santificação. E ele chama isso de conceito orientador. Você quer estudar Wesley? Você precisa entender a perfeição cristã para entender o restante. Tá? Tem até um outro autor metodista chamado Melvin Dieter, tem um livro chamado 5 Perspectivas sobre Santificação, que é um livro de debate. Então tem um autor metodista, que é esse Dieter, né, que eu citei aqui agora, tem um outro autor da área calvinista, tem um outro autor pentecostal, tem um outro movimento de Keswick e tem um outro movimento agostiniano dispensacionalista. Cada um defende a sua posição e depois os outros autores comentam. É um livro de debate, é bem interessante. E o Dieter, que eu acabei de citar, ele comenta que a teologia de Wesley é teleológica. Tá vendo? Então, está tudo dentro do que eu estou falando. É só você pegar esses livros, né, que nós temos aí sobre teologia wesleyana, você vai ver que Wesley pensava dessa forma. E essa é a visão mais abrangente do pensamento de Wesley. E aqui, então, o que o Maddox está dizendo? Que esse é o conceito orientador. Você quer entender Wesley? Entende perfeição cristã. Tá? Eu fiz um caminho oposto, né? Antes de você entender perfeição cristã, eu voltei para você entender como Wesley chegou na perfeição cristã. Mais fácil, né? E aí, o que acontece agora? Ele dá esse nome
Ele dá um nome para esse conceito orientador, para esse foco central do pensamento de Wesley, de graça responsiva. E como ele conceitua a graça responsiva? De uma maneira bem simplesinha aqui. Graça responsiva é uma graça que deve ser respondida, correspondida e responsável. Explicando. Por que respondida? Nós não vimos lá a ação da graça preveniente, convencedora, que Deus é quem toma a iniciativa, convida o homem à mudança de vida, à transformação, à salvação, não é? Ok, então essa graça deve ser respondida. Se a pessoa responde positivamente, nasce de novo, o que tem que acontecer agora com ela? Essa graça tem que ser correspondida. Adianta eu chegar aqui e falar, eu sou crente, gente, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Resolve isso. As pessoas não vão ler a minha vida e não vão confrontar se o que eu estou dizendo eu vivo. Então essa graça que me alcançou, que me transformou, tem que ser correspondida. Como que eu vou corresponder a ela? Vivendo, obedecendo aos preceitos de Deus, àquilo que o Espírito Santo quer que eu faça, para que eu seja um cristão de fato, que glorifique o nome do Senhor. Mas é só isso? Não, porque essa graça também tem que ser responsável. E aí entra um negócio muito interessante. Lembra que na imagem de Deus, a gente falou do aspecto da imagem política, e que ela fala do relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza? Pois é o próximo slide, entendeu? Eu já vou fechar agora a palestra. Ali tem uma fotinho de um casal que está brigado, né? E tem um trecho ali, né? Na verdade, uma citação de 2 Coríntios 5,18. Está ali em referência, na verdade, não está citando, está referência. E o que 2 Coríntios 5,18 diz? Diz que Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo. E o versículo termina aí. Diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação fala de quê, gente? Relacionamento. Não fala? Fala de relacionamento. Então, às vezes, o pastor deve pegar os pepinos aí, igual eu já peguei muito, de casal que está querendo separar, né? Aí você vai lá, conversa, e aí o que o casal faz? Depois da boa conversa com o pastor, vem e ora com eles. Se reconcilia. Reconciliação fala de relacionamento. Nós não vimos na primeira palestra que Deus é um ser relacional? O próprio Deus, a Trindade, não se relaciona consigo mesmo? Lembra lá de Gênesis 1,26? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 11, desçamos e confundamos. Então Deus é um ser que se relaciona. Compartilhou conosco a capacidade relacional. E quando Deus nos regenera, nos modifica a nossa natureza, Ele agora também quer nos usar para esse ministério de reconciliação. Para que nós possamos ajudar a crescer o reino de Deus, levando essa mensagem de boa nova para que as pessoas sejam reconciliadas naqueles 4 níveis. Primeiro nível, com Deus. Então por isso que você precisa anunciar a boa notícia do Evangelho. Quando você está falando de Jesus para as pessoas, o Espírito Santo está mostrando para ela que ela precisa se reconciliar com Deus. Porque ela está num estado de alienação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus quer trazer esse relacionamento, né, de maneira que haja uma reconciliação. Mas é só isso que Deus quer? Não, Deus também quer que a gente também ajude as pessoas a se reconciliarem consigo próprias. Tem muita gente que vem para a igreja, está salva em Cristo, mas tem problemas muito fortes consigo mesmas. Traumas do passado. Não conversa com algum parente há muitos anos. Estou mentindo, pastor? A gente não pega gente assim? Que às vezes está 20 anos na igreja e está 30 anos sem conversar com um parente. Pega a gente desse jeito. E quando você vai conversar no gabinete pastoral, a pessoa ainda fala que não está errada não, que ela não quer mesmo conversar e tal, e tem aquele ódio lá dentro, né? Então nós precisamos ajudar essas pessoas a serem reconciliadas consigo mesmo, né? A liberar perdão, a melhorar a autoestima. Lembra aqueles exemplos que eu trouxe na outra palestra? A serem reconciliadas com o próximo, né? A ajudar o próximo, a ajudar as pessoas. E próximo não é só a gente da própria igreja, como os fariseus faziam. E não só isso, mas também com o ambiente no qual nós estamos inseridos, até com a natureza, que é o 4º nível de relacionamento, né? Então, há uma preocupação para que essa graça seja respondida, correspondida e responsável. Aí a gente começa a entender que a partir de agora eu não jogo mais aquele papelzinho de bala no chão. Eu tenho uma preocupação responsável com a minha santificação também. Ok? Ok?
queria falar muito mais, mas o tempo já passei aqui muito mais do que eu devia também. Então, aqui deu para a gente terminar o assunto sobre perfeição cristã. Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelas 4 semanas, pela paciência hoje que a gente estourou mais um pouquinho. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Agradeço aqui ao pastor Antônio Carlos, a sua esposa, todos os irmãos que nos receberam, que nos acolheram muito bem essas semanas. Que Deus abençoe poderosamente cada vez mais essa igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Que vocês sejam grandes instrumentos dessa graça responsiva aqui onde vocês estiverem atuando. Amém? Glória a Deus.